Você já fez a seguinte pergunta: por que um cardeal, ao ser eleito papa, não usa o seu nome de batismo, mas coloca sobre si mesmo um outro nome? Assim foi com Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, Joseph Aloysius Ratzinger, Papa Bento XVI, Karol Wojtyła, Papa João Paulo II e tantos outros que não usaram o seu nome de batismo. É sobre esse tema que eu quero tratar com você, às vésperas da eleição do próximo sucessor do apóstolo Pedro. Nós muitas vezes fazemos essa pergunta e fizeram essa pergunta para mim, e eu quero aqui responder para você. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma história espiritual, misteriosa e também uma tradição milenar que traz o porquê estes homens mudam o nome em continuidade, inspirados em outros papas antecessores ou santos. Fique nesse vídeo até o final e ative já o sininho de notificações e deixando o seu like para que outras pessoas possam também conhecer esse mistério da igreja. Muito bem, nós vamos ver que a troca de nome, ela já está enraizada na própria palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus chamou o patriarca Abraão, seu nome antes era Abrão. Quando Deus o encontra, em um determinado momento, o Senhor, depois da escolha de Abrão, e Abrão tendo feito a aliança com Deus, o Senhor muda o seu nome de Abrão para Abraão, que significa Abraão, que significa pai de muitos povos, ou pai de uma nação. Assim, ao mudar o nome, Deus estava dando também a missão e o legado para Abraão como sendo o pai da fé. Vamos ver também um outro momento em que Deus muda o nome de Jacó, o neto de Abraão. Quando Jacó, que significava também enganador, lutando com o anjo e pedindo a sua bênção no vale de Jaboque, o anjo segurando nele, lhe diz: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Então aquele anjo muda o nome de Jacó para Israel. E assim então ele se torna o pai de Israel. Também Deus também vai fazer a mesma coisa em Jesus Cristo quando o Senhor, a um determinado momento, chama Simão, filho de Jonas, de João, e lhe diz: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor muda o nome de Simão para Petrus, para Pedro, para pedra, aonde então ele vai ser a rocha. E aí, então, o nosso primeiro Papa da Igreja Católica. E nós vamos vendo que, a partir disso então, nos primeiros séculos, os papas até então mantinham os seus próprios nomes de batismo. Temos Pedro, depois o segundo papa como Lino, depois Clemente, Leão, Anastácio e assim vai. Só que aí acontece que na eleição do pontificado do ano 533, do Papa João II, muda-se. Por quê? Porque ele se chamava Mercúrio como nome de batismo. Até então, ele tinha sido um sacerdote com o nome de Mercúrio, mas Mercúrio era um deus romano, um deus pagão. Então, portanto, para alguém que iria assumir a primazia entre os bispos e os chefes da igreja, ele então é o primeiro e encontra que achou inapropriado o seu nome, então ele muda o seu nome para João, em honra a São João Apóstolo, João Evangelista. E foi a partir daí que se espalhou esta tradição de que quando um eleito à Sé, a Cátedra de Pedro, muda o seu nome. E no século X isso aí se torna ainda mais comum. E a tradição ela vai se consolidar de vez no ano 1012 com Bento VIII. Desde então, todos os papas passaram a escolher um novo nome a serem eleitos. A primeira coisa que nós temos que entender é que o nome de um papa ele vai trazer já um significado. A sua missão,
o modo como ele vai conduzir a igreja, não é? Então, o nome do Papa, ele não é só um detalhe, ele é uma profecia, ele é um programa de governo. E aí nós vamos aprendendo, né, que esta realidade de ter um Papa é muito interessante. Por exemplo, uma curiosidade que você talvez não saiba, mas jamais, não tem nada escrito, nem tem nada, nenhum documento oficial da igreja até então que eu saiba, que eu estudei, que vi, que proíba isso, mas você jamais terá um Pedro II ou um Jesus. O Papa nunca vai chamar Jesus, nunca vai chamar Pedro. Um Papa jamais se chamaria, por exemplo, Judas. Isso é até fora de cogitação, né? Mesmo tendo aí na internet alguns que falam de uma falsa profecia de São Malaquias sobre o último Papa, que seria chamado de Pedro II, né? Isso que seria o último Papa está fora de cogitação, justamente porque não se poderia, seria uma afronta, seria uma falta de respeito chamar, né, dar o nome aí, podemos dizer, de um Papa ao nome do apóstolo Pedro. Por que alguns nomes não são tidos, por exemplo, como Lucas e Mateus? Nunca tivemos um Papa Lucas ou um Papa Mateus. Primeiro, porque quando um Papa, nessa tradição de mudar o nome, é um Papa João, ele vai, de alguma forma, se inspirar no Evangelho de São João, no Evangelista João, no Apóstolo João e João Batista, mas também seus antecessores, como, por exemplo, João Paulo II, que se inspirou em João Paulo I, unindo o discípulo amado e unindo também o apóstolo Paulo. Mas também aqui nós temos João 23 e Paulo VI. Foi o que João Paulo II e João Paulo I fizeram, logo depois de serem ainda, vamos dizer assim, de se sentirem porta-vozes do Concílio Vaticano II. Então, o nome, ele traz em si já uma característica específica. Nenhum Papa se sentiu à vontade de colocar esses nomes que eu falei para você. Imagina, Papa Lucas I, o Papa Lucas ou Mateus I, né? Seria praticamente uma apropriação indevida do papel exclusivo que aqueles apóstolos tiveram, não é? Na revelação. E assim por diante. Bom, nós poderíamos entender o seguinte: embora existam muitos papas com o nome de santos do Novo Testamento, por exemplo, João, Paulo, Tiago, Clemente, o nome dos evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João são usados aí com mais frequência em ordens religiosas, mas não no trono de Pedro. Apesar que nós já tivemos 23 papas chamados aí de João. João é a única exceção, pois além de evangelista, ele foi o apóstolo e teologicamente associado ao amor e à profundidade mística, né? Estou dizendo de apóstolo que foi evangelista. Depois nós temos o apóstolo Paulo, enfim. O peso espiritual dessa tradição, ela está justamente ligada à prudência teológica, né? E quando nós virmos, então, a partir do momento em que escutaremos Annuntio Vobis, Gaudium Magnum, Habemus Papa, Eminentissimo, Ac Reverendissimo Domino, começou? Paulus, Clemens, já pensou? Franciscus, Ioannis, Sancta Romana Ecclesiam Cardinalem, aí você vai escutar o nome do cardeal, seu nome, Vicidi Nomen Posuiti, aí coloca o nome do Papa, que significa anúncio, usa uma grande alegria, temos um Papa. Anúncio Vobis é isso. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor, cardeal de Romana Santa Igreja, é o seu sobrenome, e se impôs o nome de, e nós vamos escutar nessa semana ainda, o nome do próximo Papa. Meu Deus, que forte, que lindo. E o mundo, até mesmo aqueles que não conhecem a Igreja Católica, aqueles que criticam a Igreja, nesse momento até, você pode olhar, os jornais só falam disso, porque por mais que se falem mal da Igreja, por mais que tentem destruir a Igreja ainda ela é
o bastião do ocidente da civilização. Que bênção. Faremos parte da geração que virá. Vamos ver, vamos escutar o anúncio do novo Papa. Gostou desse vídeo? Digite aqui o seu comentário, fale o que você achou, o que você tem achado também dessas formações que eu tenho trazido aqui para você. Deixe seu like. Se você chegou agora, se inscreva no canal aqui. Também nesse vídeo você pode impulsionar, ajudar aí a hypar o vídeo. E quero convidar você a participar às 21h30 da live oracional que acontece todas as noites aqui no canal, para juntos vivenciarmos na presença de Deus junto com os anjos e Nossa Senhora a graça de sermos acompanhados ao fim do dia. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.